Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E conforme nós anunciamos na semana passada, hoje nós vamos tratar de um tema extremamente interessante. Transmissão do pensamento, transmissão oculta do pensamento. Ou, vulgarmente, como se conhece, telepatia. É possível eu mandar uma mensagem telepática, uma mensagem mental para você que me ouve? É possível você se comunicar telepaticamente com algum amigo, uma amiga, um parente? É sobre isso que nós vamos falar neste programa de hoje. E, para tanto, eu quero convidar mais uma vez o meu amigo Alcir Almeida. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo Honório. A alegria de sempre, honrado como sempre em estar aqui com você e com todos os nossos ouvintes, com toda a nossa audiência espalhado por todo esse país e por todo esse planeta. Forte abraço. Muito bom, Almeida. E aí, Almeida, será que é possível essa técnica de transmissão oculta do pensamento, Almeida? Olha, eu gostaria de fazer uma citação, né? Vamos lá. Livro Nosso Lar, André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier. Tem um momento lá no livro que André e um orientador estão volitando por sobre a Europa, em um local em que estava sendo envolvido pela guerra, bombardeado, e lá no meio daquela escuridão, daquele momento de dor, de sofrimento, trevas no mundo físico, e trevas, como não dizer, na parte espiritual, tão inspirada pelo medo, ele vê um foco de luz. Ele se aproxima daquele foco de luz e vê que é uma coluna de luz fortíssima, e ele vai ver a origem dessa coluna no solo, e encontra uma igreja onde está reunida uma pequena comunidade em profunda oração. E o orientador explica para ele, muito melhor do que eu vou explicar agora, que aquilo ali é um momento em que aquela comunidade, concentrada em um único pensamento de fé, de amor e de harmonia, consegue entrar em contato com a espiritualidade superior e recebe de volta eflúvio de equilíbrio, de harmonia e de força para aquele momento. Então, baseado na leitura do livro Nosso Lar, que eu recomendo para todos os nossos ouvintes, eu respondo com muita tranquilidade: sim, existe comunicação de espírito a espírito. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, Almeida. E a primeira questão que o Kardec faz sobre esse tema, a questão de número 419, ele assim pergunta: por que a mesma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, se produz sobre vários pontos ao mesmo tempo? Por que uma ideia que aparentemente surge na cabeça de um pensador, de um cientista, etc., por que muitas vezes a mesma ideia surge em vários pontos e ao mesmo tempo, né? Olha, antes de você falar, até para talvez até te trazer mais algumas reminiscências, nós sabemos que, por exemplo, no Brasil e na Europa, o inventor do avião é o Santos Dumont. Mas já na América do Norte, para eles, o inventor do avião são os irmãos Wright, nos Estados Unidos. Então, já se vê que o surgimento da ideia do voo do mais pesado que o ar surgiu na França, com Santos Dumont, e surgiu nos Estados Unidos com os irmãos Wright. É um exemplo disso que o Kardec está perguntando. E agora o seu comentário, Almeida. com certeza, né? A sua lembrança dessa polêmica, se foram os irmãos Wright ou se foi Alberto Santos Dumont que inventou o avião, quem foi que efetivamente descobriu o vírus
da AIDS, o HIV, se foi o Robert Gallo ou se foi o outro cientista, são questões que estão bem alinhadas com essa pergunta do Kardec, né? E o que a gente pode responder? Nós temos conversado muito nas últimas semanas sobre desdobramento, sobre sono, sobre sonhos, e a gente conversou muito que nós temos uma realidade espiritual muito mais rica do que a nossa vivência material permite, né? Então, nós temos uma vivência mental muito intensa, né? Vou dar um exemplo. Existem pessoas que até têm aquela velha piada, parece que tem uma nuvenzinha particular em cima da própria cabeça, que pode estar um sol maravilhoso ali fora, né? Pode estar os passarinhos cantando, as árvores verdejantes, tudo florido, um dia primaveril perfeito. Mas a pessoa só enxerga escuridão. Só enxerga escuridão porque o seu ser está harmonizado, harmonia no sentido da física, né? Ele está fletindo suas ondas mentais numa frequência de tristeza. Então, por mais que exista beleza do lado de fora, do lado de dentro ele só sente, percebe aquela nota de tristeza, né? Por outro lado, pode estar, como estavam aquelas pessoas no início do programa, a gente falou, no meio de um campo de guerra, no meio de uma situação de bombas, e estavam numa harmonia superior, de alegria, de fé, de esperança. E estavam recebendo um reforço nessa onda da espiritualidade superior, né? Então, respondendo objetivamente, é possível que uma ideia surja em vários lugares? Porque é possível que vários seres humanos interessados naquele mesmo assunto, em momentos próximos, entrem nessa vibração e percebam essa mesma ideia de forma simultânea em vários locais do globo, né? Inclusive, quando nós vamos estudar Kardec, quando ele fala sobre o controle universal das comunicações dos espíritos, ele diz exatamente, quando uma ideia é verdadeira, ela surge em vários locais, por várias bocas, por vários espíritos, dizendo as mesmas coisas, né? Isso, respondendo objetivamente, sim, é possível que uma mesma ideia seja percebida por várias pessoas em vários lugares ao mesmo tempo ou em tempos próximos. É exatamente isso, Almeida. Eu acho que os seus comentários, os seus exemplos foram perfeitos. Eu acho que ajudou muito a audiência a compreender essa lógica. E a resposta que os espíritos dão para o Kardec não é diferente. Diz eles, já vos dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Já falamos isso nas semanas anteriores. Sim. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Aquela questão dos insights. Eu tive um insight, eu tive uma ideia. Muitas vezes a ideia foi colhida, foi construída fora do corpo, na espiritualidade. Assim, vários podem encontrar a mesma coisa ao mesmo tempo. Quando dizeis que uma ideia está no ar, usais uma figura mais justa do que acreditais. Cada um contribui em propagá-la sem suspeitar. E antes de ler aqui um comentário rápido que o Kardec faz, é mais ou menos assim, né, Almeida? Quando nós dormimos, por exemplo, todos nós nos encontraremos ou nos encontramos no mundo espiritual. Conforme você falou em semanas anteriores, a depender do teu interesse, você vai se encontrar com pessoas que estejam vibrando, com espíritos que estejam vibrando no mesmo nível de interesse seu. Então, retomando o caso do surgimento do avião, muito provavelmente, Alberto Santos Dumont se encontrara em espírito com os irmãos Wright na espiritualidade e vários outros debatendo a questão da ideia
do surgimento do aeroplano. Então, nada mais natural do que as ideias surgirem no plano físico em 2 ou até mais lugares diferentes. Consequência natural dessas reuniões, digamos assim, consequência natural desses encontros elaborados na espiritualidade. Eu acho que é isso, né, Almeida? Até essa questão do avião é interessante, do aeroplano, porque a gente fala, inventor do avião, e às vezes a gente não percebe que para um avião voar, tem uma série de conteúdos que precisam ser dominados, precisam ser conhecidos para que o avião aconteça, né? Uma coisa extremamente importante foi, logo antes da criação do avião, o desenvolvimento dos motores de combustão interna, né? E é por isso que o avião é logo depois do carro. Aquilo que nós compreendemos como carro hoje em dia, né, é um pouquinho antes, em termos históricos, ao final do século XIX, em relação ao avião. Por quê? Porque o avião necessita de uma fonte de propulsão, né, que consiga impulsionar o objeto no ar, por intermédio de um hélice, nos casos mais antigos. Hoje em dia nós temos motor a jato, para que o ar passe pela superfície da asa, né? E para que o voo, a força de sustentação aconteça e o avião decole, né? Lembrando que esses conteúdos também de física, que vão falar sobre sustentação, tinham sido descobertos um pouquinho antes, né? O efeito de Bernoulli, coisas que aconteceram logo antes. E uma coisa vai juntando na outra. A capacidade de forjar pequenas peças de metal leves foi logo desenvolvida ali a forja, a siderurgia, tinha sido capaz de produzir elementos leves um pouquinho antes. Então, veio antes a parte metálica da forja, veio o motor interno, veio o desenvolvimento da física, e as pessoas foram reunindo isso. E lembrando que até na parte física, não apenas na parte espiritual, como corretamente você descreveu, mas também na parte física, Alberto Santos Dumont mantinha correspondência com várias pessoas, né? Com vários elementos outros que estavam desenvolvendo essas coisas juntos, né? O Santos Dumont teve a genialidade de desenvolver o design, né? De colocar todas essas peças juntas, tinha o dinheiro, teve a inteligência de usar cordas de piano, que são elementos extremamente resistentes, para reunir essas estruturas de forma resistente, para aguentar os impactos e os esforços, mas também flexível, porque se for rígido demais, quebra, né? Essa inteligência dele é fenomenal. E mesmo os irmãos Wright, que também merecem todo o nosso respeito e consideração, e aí eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha, de fato, ele estava mais para um planador motorizado do que um avião, né? Porque ele não conseguia decolar sozinho, ele precisava do impulso de uma catapulta. Só para puxar um pouquinho a brasa para a nossa sardinha. Excelente, Almeida. E um comentário que o Kardec faz sobre essa questão, ele diz o seguinte: nosso espírito revela, assim, frequentemente, a outros espíritos, e sem o nosso conhecimento, o que se faz objeto de nossas preocupações durante a vigília. Então, isso que nós já falamos bastante em semanas anteriores, aquilo que é objeto das nossas atenções no estado de vigília, nós conseguimos transferir isso, multiplicar essas preocupações para outros espíritos, e como nós veremos daqui a pouco, mesmo durante o estado de vigília, mas principalmente durante o estado de sono, quando há os encontros na espiritualidade. É aquela velha máxima evangélica. Aonde está o onde depositas teu tesouro, ali está teu coração. Onde está o meu interesse é onde está a minha atenção. É isso. Simples assim. Podemos ir para a seguinte pergunta, Almeida? Vamos lá.
420. Podem os espíritos se comunicar se o corpo está completamente desperto? Muito legal essa pergunta. E aí eu vou me socorrer também no que a gente conversou nas últimas semanas, né? O espírito é uma coisa, matéria é outra. Claro, quando você está em vigília, você está desperto, você está acordado, a sua percepção, os seus canais de percepção estão focados, a maior parte, para a tua vivência material. O que não quer dizer que as suas percepções espirituais estejam completamente toldadas, completamente veladas, completamente tampadas. Não, não estão. Mas é mais difícil, mas você também pode perceber, sim. É exatamente isso. Essa é uma coisa interessante, e eu acho essa aqui a cereja do bolo dessa questão. É exatamente isso, porque nas semanas anteriores, seguindo o roteiro do Livro dos Espíritos, nós falamos bastante que o corpo é o escafandro, que o espírito fica imerso, que o corpo tolda as potencialidades do espírito, etc, etc. E isso pode ter levado algum ouvinte a pensar que esse toldamento ele é total. E é exatamente isso que você falou agora. A matéria, ela impede a livre manifestação do espírito em vários pontos, mas não elimina completamente a sua capacidade de comunicação, a sua existência do ponto de vista espiritual. E é exatamente essa resposta que o Espírito da Verdade nos traz, quando ele diz assim: o espírito não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele não está encerrado no corpo como numa caixa. Ele irradia por todos os lados. Por isso, ele pode se comunicar com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, ainda que eu faça mais dificilmente. Isso que você acabou de dizer. Mais alguma coisa, Almeida, sobre isso? Não, às vezes a gente fala as coisas e pode parecer um pouco distante da realidade, né? Você está dirigindo o seu carro. Imagine se a nossa percepção estivesse voltada para a nossa vida espiritual de forma plena. Ia bater carro o tempo todo, ia atropelar alguém, ia causar acidentes, né? O que não quer dizer, entretanto, que você completamente atento aos sinais, você está dirigindo, está chovendo, a visibilidade está prejudicada, existe um carro à sua esquerda, um carro à sua direita, à frente tem um caminhão que você está se aproximando. Você está atento a todos esses detalhes? Vem aqui pela esquerda um motoqueiro ultrapassando entre você e o carro aqui do lado. O que não quer dizer que nesse momento você não possa ter um insight. Você não possa ter uma percepção de algo que não estava nem no seu pensamento consciente. Isso não impede, mas vai ficar mais difícil você prestando atenção no trânsito. É verdade, é isso mesmo. Questão 421, então. Por que duas pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? Essa pergunta ela é parecida com a 419, mas é só parecida. Mas vamos ouvir aí qual é a linha de raciocínio do Almeida para esse comentário. Olha, como é que eu vou dizer, gente? Nós estamos conversando, neste momento nós estamos distantes, possivelmente, uns 15 quilômetros de distância, né? Aproximadamente isso. 15 quilômetros de distância. Contudo, se um avião, vamos ficar no tema dos aeroplanos aqui, né? Se um avião ultrapassar a velocidade do som aqui sobre onde eu estou, rapidamente você vai ouvir o estrondo aí também. É verdade. 15 quilômetros não é nada para o estrondo ribombar de um avião acima da velocidade do som, você percebeu, né? O que eu quero dizer com isso? Nós estamos na nossa vida de relação com a família, com o pessoal, as pessoas do trabalho,
com a escola onde nós estudamos e estamos com as nossas percepções, nossos 5 sentidos físicos, prestando atenção a isso e aquilo. Mas se houver algo muito forte no mundo espiritual, transmitido com muita energia, com muita força, e for um assunto que for do meu interesse e for do seu interesse também, Honório, nós vamos perceber, né? Se a energia que aquela ideia traz, a energia transmitida por essa comunicação for do nosso interesse, for algo em que nós pensamos, nós podemos, ao mesmo tempo, ter aquele mesmo insight. Com certeza. É como se fosse uma estação de rádio que nós estamos o tempo todo sintonizados nela, né? Exemplo. Ontem eu estava pensando como nós iríamos gravar esse programa hoje. E você também. Alguém quer transmitir uma ideia. Olha, é importante que se fale sobre o assunto tal, né? Com certeza nós dois vamos ouvir isso. Simples assim. Acontece. É verdade, Almeida. Você deu o exemplo aí da estação de rádio, que eu acho que é um exemplo muito interessante e facilita, né, esse entendimento, mas nos cursos de passe de que eu participo, eu costumo dar a seguinte ideia. Quando nós pensamos, imaginemos que o nosso pensamento seja um filetezinho que sai da nossa cabeça. E você também está emitindo um pensamento, digamos que seja na mesma direção, similar. Ou seja, por similaridade, esses pensamentos se atraem e se reforçam. E além do meu e do seu pensamento, outras pessoas certamente estão pensando naquela mesma direção e vão se atraindo. Então, essas energias mentais representadas por esses filetezinhos dos nossos pensamentos, eles se encontrando, eles trocam essas suas experiências e os seus emissores recebem de volta os reflexos dessas emanações. Ou seja, acaba chegando no mesmo exemplo da estação de rádio, que tem uma antena emitindo um sinal, e quem estiver sintonizado naquele canal de rádio vai ter acesso à mesma programação que está sendo emitida por aquela antena. Então, os dois exemplos, tanto pode ser uma antena de uma estação de rádio, como pode ser uma antena mental emitindo pensamentos aí no fluido cósmico universal que está dando embasamento para tudo isso. Então, eu vejo com muita clareza e facilidade essa questão de 2 pensamentos ou mais em pontos diversos e ao mesmo tempo, em função de tudo isso que a gente está dizendo. Qual é a preocupação que devemos ter com relação a isso, já que sabemos disso? Observar. Sintoniza uma boa estação, Honório. Exatamente. Sintoniza uma boa estação. Observa quais são os pensamentos que você está emitindo, porque eles serão eles que vão te conectar a determinadas estações que estão por aí emitindo cada um a sua programação. Então, como é que eu vou acessar uma programação interessante? Então, como você falou agora há pouco, onde está o teu sentimento, é onde está o teu coração, onde está a tua vontade, o teu interesse. Então, eu acho que essa é a mensagem que deve ficar para os ouvintes no que se refere a esta temática que estamos comentando. E agora, Almeida, nós vamos para a questão 421, que é a última questão desse tema. São 3 questões apenas sobre transmissão oculta do pensamento. E na questão 421, o Kardec perguntou... Não, perdão, essa é a questão 421. O que só falta ler agora a resposta e o comentário, perdão. Por que 2 pessoas perfeitamente despertas têm instantaneamente a mesma ideia? São 2 espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos, mesmo quando o corpo está desperto.
E eu peço permissão para te interromper, para a Claro. gente olhar o que significa a palavra simpatia, né? Eu convido os nossos ouvintes, eu convido a nossa assistência a ir em qualquer lugar na internet, buscar a etimologia da palavra simpatia, e vai descobrir que simpatia e sintonia têm raízes semelhantes que explicam as coisas. Porque simpatia, está lá o patê e está o síncrono, né? Você está num patê sincrônico. Né? Vão lá e pesquisem. Eu não vou nem falar aqui, vou dar a curiosidade do povo mesmo. Vai lá ver o que significa. Vocês vão descobrir que simpatia é você estar harmonizado, sincronizado num mesmo sentimento, num mesmo. Aquela palavra, a palavra sentimento, ou feeling, né, do inglês, é a melhor colocação aí. Mas pesquisem. É interessante. E até para ajudar a pesquisa, se eu não me engano, simpatia vem do latim e a origem latina vem do grego. Isso, patê é grego. Eu acho que vem lá do grego. Tem duas palavrinhas interessantes, por exemplo, simbólico e diabólico. A princípio, no senso comum, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mesmo porque a palavra diabólico já tem toda uma carga emocional em cima. Uma carga emocional fugiu completamente da sua origem etimológica. Então, para facilitar a pesquisa de vocês, em grego tem duas palavrinhas chamadas sim, balém. Sim é S-Y-N, balém, B-A-L-L-E-I-N. Sim, balém. Sim, em grego, quer dizer junto, reunido, aglomerado. Organizado. Organizado. O balém significa lançar, expor as coisas. Então, sim, balém é você lançar as coisas de tal forma que elas fiquem juntas, congregadas. Então, sim, balém, de sim, balém, nós temos o simbólico. O que é um símbolo? É exatamente isso. É algo que representa uma série de conceitos reunidos juntos naquele mesmo símbolo, né? Então, quando você pega, por exemplo, a bandeira brasileira, é um símbolo. Quando você olha para a bandeira brasileira, tem uma série de conceitos, de emoções, de valores que estão contidos naquele símbolo. O dia balém é exatamente o contrário. Enquanto sim significa junto, dia significa diverso. Então, simbólico é o símbolo, diabólico é um símbolo ao contrário. É algo que não está aglomerado, não está junto, está disperso. Então, a origem etimológica de diabólico é isso, é lançar as coisas de forma dispersa. Ou seja, quem não junta, espalha. Quem não junta, espalha. E quem espalha, não junta. Que tem no Evangelho uma frase semelhante a essa, né? Quem não junta, espalha. Procurem lá. Então, apenas essa dica aí, um momento cultural aqui no Livro dos Espíritos em nossa vida, para a gente... Terminar de ler, cara. Vamos terminar de ler, que o tempo tá terminando aí. Conhecimento e cultura não ocupa espaço, né, Almeida? Isso. Mas nós temos aqui apenas agora um comentário do Kardec, quando ele diz assim: há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz duas pessoas se verem e se compreenderem sem necessidade dos sinais exteriores da linguagem. Poderia dizer que elas falam a linguagem dos espíritos. Então, eu acho que é basicamente tudo que nós já comentamos, né, Almeida? E a gente sabe disso. Muitas vezes a gente encontra com uma pessoa e, sem dizer uma palavra, a gente já sente uma simpatia ou sente uma antipatia. É uma comunicação sem verbo que acontece entre os seres e perfeitamente possível. Mais alguma coisa sobre essa temática, Almeida? Não. Fico aguardando os comentários aí dos nossos amigos da internet. Forte abraço para todos vocês. Almeida, o nosso tempo acabou. Quero desejar a todos que nos ouvem
uma excelente semana. Não esqueçam de deixar o seu like, o seu joinha ou a sua crítica, e nós nos veremos na semana que vem, iniciando a temática letargia, catalepsia e mortes aparentes. Existe isso, Almeida? Alguém pode morrer aparentemente? Olha, eu vou dizer só uma frasezinha curta, né? Salvo pelo sino. Semana que vem a gente vai falar sobre salvo pelo gongo. Isso, salvo pelo gongo. Existe sim, gente. Vamos conversar sobre isso. Até a semana que vem. Grande abraço a todos.